Oi, meu nome é Gabriel Valadão e hoje é dia 17/11/2022, a 1h12 da manhã. Eu quero sempre postar os vídeos lá pela quarta-feira, mais ou menos, mas essa semana eu não pude porque eu tive uma dorzinha de garganta e minha voz não ficou nada legal. Então, se vai ficar um pouco estranho aqui nesse vídeo, é por isso também. Me deram um toque essa semana sobre a forma com que eu venho me expressando nesses vídeos. Que eu poderia ser mais enérgico, mais animado e tal. Mas essa é a forma que eu gosto de expressar a minha vivência com Deus. É assim que eu gosto de transmitir a palavra de Deus. De forma calma, de forma tranquila. Qualquer outro assunto, por exemplo, cinema, que é uma coisa que eu adoro, eu posso falar de outra forma. Mas esses feedbacks são extremamente importantes para mim. Só que eu espero que quando vocês assistirem a esses estudos bíblicos, não prestem atenção em mim, prestem mais atenção no conteúdo em si, porque eu, Gabriel, sou a parte menos importante disso aqui. No último vídeo falamos sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas o que ela pode nos contar sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Para a gente chegar nas respostas dessas perguntas, primeiro a gente precisa entender certas coisas. E hoje nós vamos dar início ao estudo sobre a Trindade. Vamos entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Vamos aprender hoje quem é o causador de toda a existência. Nós vamos falar sobre Deus. Antes de mais nada, escreva aí qual é a definição de Deus para você hoje. E no final do vídeo você vai poder comparar se essa sua ideia mudou ou não. Vamos pincelar um pouco sobre o que é a Trindade. A Trindade sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos mostra que são três em um, ela também nos diz que são três pessoas diferentes, porém completas. Deus não se divide em três, ele é três ao mesmo tempo. Eu sei que isso é um pouco difícil de entender, mas eu espero sanar suas dúvidas mostrando o que a Bíblia nos conta sobre os três. Sabemos que a Trindade existe porque temos vários versículos que dizem isso, inclusive em Mateus 28:19, que diz assim: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Hoje vamos falar sobre o Pai, Deus. Mas o que é Deus? A palavra Deus que nós utilizamos no nosso vocabulário vem do latim Deus, que significa ser supremo ou entidade superior. Como esse significado é bem abrangente, temos que tomar cuidado na hora de escrever sobre Deus de modo geral, com letra minúscula, e o nosso Deus, que é sempre com letra maiúscula. Mas como Deus se apresenta a nós na Bíblia? Um dos principais versículos sobre isso, na minha opinião, fica em João 1:1, que diz assim: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Ora, mas da onde João tirou isso? Como assim verbo? O que está falando aqui? O João, nesse versículo, ele faz referência a três coisas diferentes. A primeira é, quando ele se refere no princípio era o Verbo, ele está claramente se referindo a Gênesis 1:1, que diz: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." Esse no princípio que ele está se referindo aqui é o início de todas as coisas. É o dia 1, o primeiro dia onde tudo passou a se originar a partir daquilo. A segunda referência de João fica em Êxodo 3, de 13 a 14. Para contextualizar essa passagem, o povo judeu era escravo do Egito, né? Você vê que escravidão não significa dizer, não tem a ver com cor de pele, mas tem a ver que quando um povo que está desfavorecido encontra um povo superior em armamento, em organização tática e tudo mais, esse povo aqui domina o outro, certo? É isso. Então o povo de Israel foi dominado pelo Egito e foi levado como escravo. Então Deus chama Moisés para que Moisés resgate o povo do Egito e tire eles da escravidão. Quando o povo judeu foi incluído dentro da cultura egípcia, novos deuses foram surgindo. Eles abandonaram o Deus de seus antepassados e começaram a cultuar novos deuses. Muito por causa da cultura egípcia e também da criação de novos deuses que surgiram na época. Então existia uma quantidade grande de deuses. Então em Êxodo 3, 13 e 14 diz o seguinte: "Porém Moisés disse:
quando eu for falar com os israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar, tá, mas qual é o nome dele? Aí o que eu digo? E Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. Esse eu sou é o verbo ser. Deus simplesmente é. Então, quando João disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele diz que esse verbo é o eu sou, o verbo ser, que é Deus. E a terceira referência aqui que João está trazendo é simplesmente cultural. João escreveu todos os versículos dele, todos os livros dele, os capítulos dele, em grego, porque o grego era a língua intelectual da época, principalmente pelos filósofos, que até mesmo os filósofos que não eram gregos utilizavam dessa língua para expressar os seus pensamentos. Um desses filósofos mais influentes da época era um cara chamado Heráclito, e Heráclito é tido como o pai da dialética. E Heráclito dizia o seguinte, olha, existe um logos, e esse logos é o motivo pelo qual todas as coisas foram feitas e todo o universo é formado e organizado. Logos, no grego, pode ser traduzido como palavra, como verbo. E João, que escreveu seus livros em grego, no original, esse verbo está escrito como logos. Então, essa referência à filosofia da época de Heráclito é que João está dizendo que sim, existia um logos, existia algo no princípio, no início. E esse verbo, esse logos, essa palavra, estava com Deus e era Deus. Deus também se apresenta na Bíblia como Alfa e Ômega, o início e o fim. Ele diz isso em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Passado, presente e futuro. Em Apocalipse 21:6a diz assim, e continuou, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E pela terceira vez, ele diz em Apocalipse 22:13, que diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Porque ele se apresenta como Alfa e Ômega, o livro de Apocalipse também foi escrito por João, e em grego. Alfa e Ômega são letras do alfabeto grego. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última, ou seja, o início e o fim. É como se a gente falasse que Deus é A a Z. Deus é A e também é Z. É o início e o fim. Que outras faces de Deus a Bíblia nos mostra? Em Atos 17:24a, ele diz assim, o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Deus é Criador. Em Isaías 64:8 diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o olheiro, e todos nós obras de Tuas mãos. Deus é Pai. Em 1 João 1:5 diz, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é luz. Em Isaías 44:6 diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, eu sou o Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o primeiro e último aqui escrito mais uma vez, ele também é o Redentor. Salmos 100, versículo 5 diz assim, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade dura para sempre. Ele é fiel. Em 1 João 4:8 diz o seguinte, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, mas se Deus é todas essas coisas, o que ele quer em troca então? Eu te digo, ele quer o seu amor. E ele diz isso em João 14:21, que diz assim, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama
será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Então podemos resumir Deus como sendo um ser divino, o nosso Pai amoroso, disciplinador. Ele é bom, ele faz bem, ele é fiel, ele é luz, ele é nosso Criador, ele é amor, e também podemos dizer que ele sabe de tudo, está em todos os lugares e pode todas as coisas. Agora, será que podemos afirmar que Deus existe? Existem duas coisas na teologia chamadas revelação natural e revelação bíblica. A revelação bíblica é onde encontramos a fundamentação da nossa fé através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. E a revelação natural é quando encontramos a existência ou a presença de Deus ou a evidência de Deus sem precisarmos da Bíblia, simplesmente à nossa volta, usando apenas a razão e a lógica. Por exemplo, tanto a ciência quanto a lógica afirmam que o universo teve um início, ou seja, teve um ponto de partida, teve o dia 1, o primeiro dia, para que todas as coisas, como a matéria, o espaço e o tempo, começassem a existir. Para Parmênides, que também, como Heráclito, era um filósofo que buscava o início das coisas, ele disse: nada pode começar a existir a partir do nada. Ou seja, nada se dá início a partir de um outro nada. Na física quântica, vemos a relação entre átomos, o que nos leva a entender que um átomo pode atrair outro átomo dependendo do seu polo de atração. Então, pela lógica, esse átomo que deu origem a tudo foi atraído por algo, portanto, esse algo também existe. Então, a origem de tudo precisou-se de algo que fosse independente da matéria, do espaço e do tempo, porque essas coisas não existiam antes do primeiro dia. Em Salmos 147, versículo 5, nós vemos que Deus é onisciente e diz assim: grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O seu entendimento é infinito, ele sabe de todas as coisas. Nós, como seres humanos, temos entendimento finito. Nós não podemos saber ou ter como saber o que vai acontecer no futuro. Deus, ele sabe tudo o que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que acontece no futuro. Ou seja, ele é independente do tempo. Em Salmo 139, versículo 8 a 10, diz o seguinte: se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou se vier nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Ele está presente em todos os lugares, ou seja, ele é onipresente. Se ele é um ser onipresente, ele não depende de espaço. Ele está em todos os lugares. Em Lucas 1,37 diz assim: pois nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus, ele pode todas as coisas. Se ele pode todas as coisas, ele é onipotente. Se ele é onipotente, ele não depende de matéria para criar matéria. Ele é independente de matéria. Ou seja, para o universo ser criado, precisávamos de algo antes do dia 1 que fosse independente de matéria, espaço e tempo. Eu te digo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E é assim que, através da ciência, da lógica, da razão, da filosofia e da física quântica, nós podemos provar que Deus existe. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Escrevam aí embaixo o que vocês acharam. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.